Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham nessas breves meditações que estão sendo gravadas no YouTube, Pastor Silas Rebouças Nobre. Sejam bem-vindos mais uma vez e hoje nós vamos meditar de um modo simples e também curto sobre o tema recomeço. E é nos sugerido o seguinte, em Gênesis capítulo 9, verso 18 e verso 19, diz o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã, Jafé. São esses os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Um recomeço. O livro de Gênesis significa começo ou início, é a palavra Gênesis. É o começo da humanidade que, a propósito, foi perfeita e extremamente bonita, se não tivesse sido a queda dos nossos primeiros pais. E a consequência é que toda a humanidade, ao longo de toda essa história, tem sofrido, e não só a humanidade, mas também toda a natureza, toda a criação de Deus. A coisa estava perfeita antes de Adão cair e pecar, porque ele tinha plena e absoluta comunhão com Deus. E não apenas com Deus, mas também uma plena comunhão com toda a criação, uma interação com toda a criação do qual ele era administrador e dominador. E também na sua relação pessoal consigo mesmo e com a sua companheira. Quer dizer, tudo estava realmente interagido, completo, tudo estava perfeito. Houve o estrago, que é a queda. Todas as mazelas humanas e da natureza procedem daí. É verdade. Mas Deus não deixou a coisa assim perdida. O pecado dos nossos primeiros pais não foi um nó cego, no sentido de que não tem mais remédio, não tem mais solução. Não. Deus tomou a iniciativa e Ele mesmo veio a este mundo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maravilhoso, né? Então a gente percebe que Deus, a partir daquele momento, sempre dá a nós, o homem, a oportunidade de um recomeço. Então, quando a Bíblia diz em Gênesis 9 que os filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, dele procede toda a raça humana, está dizendo que, de um modo, embora remoto, todos nós somos herdeiros, descendentes desses três filhos de Noé. Toda a humanidade, no fundo, de um modo bem remoto, está aí com as suas raízes plantadas num desses três filhos de Noé. Acontece que o assunto do primeiro pai, que foi a queda, o pecado, e isso não foi resolvido dessa forma, porque os filhos de Noé eram pecadores e todos os descendentes desses três filhos que povoaram a terra e que estão na terra, como nós, somos pecadores. Todos pecaram. Todos são pecadores. Não há um justo sequer no sentido de que não tem pecado. É engraçado que muita gente demora a dizer, não, mas tem muita gente boa, mas só pelo simples fato de você ter por exemplo, um chaveiro com algumas chaves, já demonstra que você tem cadeados, tem fechaduras. Por quê? Por causa dos próximos, por causa dos outros. Que a humanidade não é assim altruísta, não é perfeita, não é esse pecado, muito pelo contrário. Todos são pecadores. Todos têm os seus também, mesmo os bons, os chamados bons, os justos têm os seus altos e baixos, erros e acertos, todos. Agora, é importante a gente observar que, como Deus disse para Adão, Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um
que seria ferido no calcanhar pela serpente, mas que esmagaria a cabeça da serpente com o seu calcanhar, um primeiro anúncio profético de salvação, ou como tecnicamente é chamado, esse é o proto-evangelho, né? Primeiro evangelho antes do evangelho propriamente dito. Deus resolveu esse problema em Cristo Jesus, que veio ao mundo por amor a nós, para morrer pelo seu povo. Aí é que está. E para oferecer ao homem todo o processo e toda a realidade e bênção da reconciliação, ou seja, do recomeço. Do recomeço. Quando o homem é nascido de novo, por obra do Espírito Santo, sim, mas por estar em Cristo, por receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, a vida recomeça. É nova criatura, como diz a palavra de Deus. É um recomeço. E todos têm a oportunidade desse recomeço, porque assim como ovelhas perdidas, o pastor foi atrás daquela que se desviou. Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos, os pecadores. O apóstolo Paulo chegou mesmo a dizer assim, e eu sou o principal desses pecadores. Mas eu também diria, eu sou o principal dos pecadores. Você poderia também dizer isso aí com certo acerto. É assim, cada um de nós, todos, carecemos da glória de Deus. Então, nisto aí, não há diferença entre nós. Todos estão debaixo desta realidade, neste patamar. Mas quando está ligado a Cristo, quando pela fé tem certeza e conhecimento e entrega de sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então há um recomeço, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, hoje, através dessa curta meditação, é momento de você pensar no recomeço. Às vezes, esse recomeço esteja sendo precisado fazer esse acerto, essa reconciliação com seu cônjuge, com um filho, com os parentes mais próximos, ou com os vizinhos, ou com os amigos, ou com os colegas, enfim, com qualquer pessoa com quem o relacionamento está quebrado, está danificado, é hora de recomeço. Nós estamos no recomeço. Olha, todos os filhos de Deus, que são aqueles que têm a Cristo Jesus como Salvador, eles foram criados para as boas obras. As boas obras são feitas por Deus, preparadas por Deus, para que andemos nela, conforme Efésios 2, versículo 10. Então, assim mesmo, nós falhamos. Assim mesmo, nós somos muitas vezes reincidentes. Os filhos de Deus são pecadores também. Por isso, a necessidade sempre de estar confessando, sempre de estar pedindo a graça, a misericórdia de Deus, o perdão dos pecados e confiando que quando Deus perdoa, perdoa mesmo. Mas é necessário a gente reconhecer que a nossa incapacidade de vencer o pecado por si mesmo, por nós mesmos. Precisamos do auxílio de Deus, precisamos da presença poderosa do Espírito Santo que está em nossa vida para nos guiar, orientar, nos fortalecer e também nos fazer nos livrar e nos desviar do mal e do pecado que não agrada absolutamente Deus. Quando eu estou dizendo do pecado que não agrada, é bom dizer todos. Qualquer pecado não agrada realmente a Deus. Porque o pecado é exatamente essa quebra de não fazer a vontade de Deus, não estar fazendo de acordo com os planos de Deus. O pecado tem uma palavra, é uma palavra cuja raiz significa é um erro do alvo, errou o alvo. O nosso alvo é glorificar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é andar segundo os moldes de Deus, segundo a sua palavra, e por isso que a gente erra tanto. Mas Deus em Cristo Jesus, como disse o apóstolo João na sua carta,
Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar dos pecados e vos purificar de toda injustiça. É o convite de Deus, é a resposta de Deus, é a solução que Deus nos oferece para um recomeço da vida. E assim como somos perdoados, devemos também perdoar uns aos outros. Como na oração do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Nosso, ele disse assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos infratores, os nossos devedores. Não é? Então a reconciliação é necessária, é urgente, pode ser diária, contínua, mas é sempre um recomeço. Que Deus, por sua infinita graça, nos abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Até uma próxima, então. Amém.